Bom, então você já conhece a metodologia Buy and Hold, que é muito simples. Consiste em você comprar bons ativos para a sua carteira e carregá-los enquanto eles fizerem sentido, enquanto eles tiverem fundamentos. Aí vem a seguinte questão: como escolher bons ativos? E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então fala sócio, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou educador financeiro. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, que a gente tem um monte de vídeo. Conhece aqui o canal, tem quase 200 vídeos aqui no canal. Você dá uma olhadinha, vê se gosta do conteúdo. Se gostar, você vai lá e se inscreve aqui no canal, toca o sininho. Eu já vou sem mais delongas aqui, direto pro vídeo, né? Então como escolher um bom ativo? A gente vai separar aqui em alguns tópicos, tá? O primeiro tópico que a gente vai trabalhar é sobre o negócio em si. Então tem tanta gente que começa a investir e aí você pergunta, o que essa empresa faz? Eu não sei, eu vi lá, eu li em algum lugar que é uma empresa boa. Então a primeira coisa que você precisa de fato saber é no que aquela empresa trabalha. O que ela faz? O que ela vende? Como que você investe numa empresa? Como que você se torna sócio de uma empresa e você não sabe sequer qual que é o carro-chefe dela? Qual que é o produto que mantém ela viva? Ou se não é um produto, ou se é um serviço, na verdade, onde que ela atua? Ela tem uma boa gama de clientes ou ela depende exclusivamente de algum? Ela depende de algum contrato? Ela tem algum ponto de fragilidade? Como, por exemplo, a gente tem visto, o exemplo mais recente foi da própria Wiz. A Wiz é uma empresa que por muito tempo carregou uma altíssima fragilidade de ter um contrato que praticamente sustentava a empresa com a Caixa Econômica. A Caixa Econômica recentemente já informou que não vai renovar pelo menos uma parte desse contrato, que já derrubou 44% da receita da Wiz. Então, para se antecipar esse tipo de coisa, você tem que entender o negócio da empresa. Será que ela tem algum ponto de fragilidade, algum cliente que ela dependa muito? Então você tem que saber o que ela faz. A perenidade do negócio também é importante. Você já ouviu falar do efeito Linde? O que é o efeito Linde? Ele diz o seguinte: se algum produto ou serviço durou por determinado tempo, ele tende a durar pela mesma quantidade de tempo, pelo menos. Então, por exemplo, há quanto tempo a gente toma cerveja? Há mais de 4, 5, 6 mil anos. É muito tempo que a gente toma cerveja, né? Então a tendência é que pelos próximos 4, 5, 6 mil anos a gente continue consumindo bebidas alcoólicas. Então esse é o efeito Linde. Quando você pega, por exemplo, smartphones, não faz tanto tempo assim. Então a perenidade de um smartphone, ela não é tão grande quanto a perenidade de outros produtos que a gente já utiliza há muito mais tempo. Você não sabe se daqui 15, 20, 30 anos a gente continuará utilizando smartphone. Por quê? Pode ser que até lá inventem um novo aparelho, que a gente não utilize mais aquilo, seja substituído por uma nova tecnologia. A gente não sabe. Agora, roupa, com certeza a gente vai continuar utilizando. Comida, bebida, isso aí a gente vai continuar utilizando, não tem como. Então agora a gente vai para a governança corporativa, que ainda está dentro do negócio em si, mas existem alguns itens que você tem que analisar da governança dessa empresa. Veja o tag along que ela te oferece. É um tag along de 0, 80 ou 100? É legal quando é 100, né? Porque se muda o controlador, você tem o direito de vender essas suas ações pelo mesmo preço que o novo controlador está pagando. Então é bem interessante essa proteção para o minoritário. O free float, será que é uma empresa que tem bastante liquidez, né? Você consegue entrar e negociar facilmente? Quem é o controlador dessa empresa? É alguém que você confia, que você conhece, ou já passou por algum histórico aí de corrupção, de escândalo? Histórico de corrupção na empresa, vê se já passou por algum problema, pesquisa no Google mesmo que você encontra esse tipo de informação. É legal uma empresa que não tenha um passado manchado, que esteja aí vivendo para frente, né? Vivendo o futuro mesmo, focado em novos projetos e em crescer, não em ficar apagando o passado. Tem um governo, às vezes tem um governo, isso não é tão bom, eu já expliquei o porquê em alguns vídeos aqui, eu vou deixar o card aqui em cima. Segmento de listagem é legal quando a empresa está no novo mercado, o mais alto nível de governança corporativa, ela te oferece isso. Possui algum monopólio? Porque monopólio é legal, né, na teoria, mas na prática não é bom, né? Nenhum monopólio é bom, nenhum oligopólio é bom. Você tem visto aí o que tem ocorrido, como por exemplo nos bancos, que por muito tempo carregaram um oligopólio gigantesco, ainda carregam, diga-se de passagem, mas isso não necessariamente era bom para o consumidor final. É legal quando é bom para o consumidor final, ou seja, a empresa está num ambiente competitivo aderente, um ambiente competitivo real e ainda assim consegue se sobressair perante seus concorrentes. Aí é legal. Agora, ser líder de mercado porque é a única no mercado, não. Isso não é mérito quase que nenhum. Então a gente vai para o segundo ponto, tá? Que é a dinâmica da empresa. Eu vejo que muitas pessoas se perdem aí. Pelo seguinte, às vezes você começa a encontrar uma empresa e você vê que do quarto trimestre, né, no resultado que ela soltou do quarto trimestre para o primeiro trimestre do ano seguinte, ela caiu 30, 40% a sua receita, o seu lucro. Você fala, nossa, a empresa perdeu os fundamentos, a empresa está ruim pra caramba, não é mais a mesma coisa. Mas as empresas têm as suas características.
características. Por exemplo, o varejo no quarto trimestre vende muito. Agora, no primeiro trimestre do ano não vende tanto assim, porque as pessoas já gastaram, elas vão lá mais para devolver os produtos. Então, assim, você tem que entender qual é a dinâmica da empresa. Eu vejo muita gente sofrendo aí com a Sanepar, por exemplo. A Sanepar, ela passa por reajustes tarifários de tempos em tempos e às vezes os reajustes não são satisfatórios à empresa. Isso é comum, então você tem que mensurar isso antes de investir nela. Você tem que entender, ela tem esse risco regulatório, pode passar ou não, um reajuste justo ou não, então deixa eu de mencionar aqui dentro da minha carteira, né? Mas você tem que entender que existe essa possibilidade de não passar, você tem que entender a dinâmica da empresa. Dependência de algum cliente, então as empresas têm a obrigação de informar caso algum cliente corresponda a mais de 10% do faturamento dela. Então, por exemplo, a M. Dias Branco, ela informa no release dela que ela não precisa informar o nome do cliente. Ela informa no release dela que ela tem um cliente que fatura mais de 10% de toda a receita dela. Para quê? Para você saber se tem algum pontinho de fragilidade. Se ela perder esse cliente, ela perde bastante. Respeitar e entender os ciclos econômicos também. Tem empresa que tem ciclo econômico. Klabin, Suzano, Petrobras, PetroRio, Vale. Essas empresas têm ciclos econômicos. Você entra na parte mais alta lá e começa a cair, você não sabia o que você estava fazendo, você vai ficar a ver navios, né? Você vai ficar olhando, nossa, a bolsa é um cassino, acabei de perder 80%, porque você não entende que aquela empresa é uma empresa cíclica, vai ter momentos de bonança, momentos um pouquinho mais complicados, perturbados aí para ela. Vamos aí para o terceiro ponto. Antes disso, eu vou pedir, se você está gostando desse conteúdo, deixa o like aqui, porque isso ajuda muito o canal a espalhar esse conteúdo para mais pessoas, ok? Então vamos lá, os números, né? Esses são muito importantes também. É importante você acompanhar a evolução numérica da empresa, né? A evolução de estatística, de receita dela, de lucro dela. Então, o que a gente espera de um bom ativo, né? De uma boa empresa? Você olhou lá, ela tem lucros consistentes, aí sim você começa a avaliar mais a empresa, olhar mais no detalhe mesmo, né? Todas as vantagens competitivas e tudo mais que a gente vai passar aqui, porque se a gente quer investir numa empresa que preserve nosso patrimônio para que a gente se aposente, a gente espera que essa empresa tenha lucros consistentes, porque o lucro no final do dia é o que remunera o acionista, nada mais, é o lucro. Por que tem empresa que não dá lucro e ainda assim consegue remunerar o acionista? Ela não remunera, ela sobe de cotação na expectativa que um dia ela vai dar muito lucro. Então é o lucro que de fato remunera o acionista, ok? Evolução na receita também, veja se ela está vendendo mais, cada vez mais, se ela está conseguindo vender mais caro, se ela está conseguindo receitar mais. Acompanhe a dívida dela, isso é um ponto bem importante que eu vejo que as pessoas ignoram muitas vezes, que é você acompanhar se a dívida está aumentando num ponto que daqui a pouco começa a ficar muito complicado para ela, muito insustentável para ela, e a geração de caixa principalmente. Muitos investidores não sabem muito bem diferenciar o regime de caixa de competência. Eu vou deixar um link aqui em cima onde eu explico sobre isso, porque é muito importante você entender que existe o lucro líquido contábil, que não tem efeito caixa, mas existe o fluxo de caixa, que é o que de fato entra de dinheiro no bolso da empresa que ela pode gastar ou não. Existe uma parte que é dinheiro físico, que entra mesmo, ou digital que seja, mas que entra no caixa da empresa, e existe o lucro líquido contábil. Se você não entende essa diferença, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que vai te ajudar bastante. A evolução também do indicador dívida líquida sobre EBITDA, para ver se ela está se alavancando demais, se ela está se complicando, porque às vezes a empresa toma muita dívida, dá uma virada na taxa Selic, dá uma virada na taxa de juros e ela se enrola bastante, ela começa a pagar muito juros. A gente já vai aqui para o quarto ponto, eu só quero te fazer um convite. Aqui embaixo tem dois links. Um é meu e-book gratuito, que vai te ensinar desde o mais básico, do absoluto zero sobre investimentos, até você conseguir analisar com suas próprias pernas mesmo um balanço contábil, o que a empresa está te dizendo, para te ajudar na montagem da sua carteira. Eu tenho certeza que pode te agregar demais esse livro. Ele é gratuito, é só você baixar aqui bem tranquilo, tá? O outro link é um workshop que eu vou fazer aqui sem economia de conteúdo. Vou fazer aqui na plataforma do YouTube mesmo nos dias 8, 9, 10 de março. Desde o mais absoluto zero, do porquê você precisa aprender a investir, tanto que o workshop se chama Investir é Preciso, até a montagem de uma carteira. Então eu te espero lá. Então se cadastra nesse link que também vai valer bastante a pena, te garanto, ok? Então o quarto item, já vamos aqui para o quarto item, saber o que esperar dela. Eu vejo que isso é um grande erro dos investidores, que eles investem numa empresa sem saber o que esperar dela. Você tem que entender qual que é o momento da empresa, quais são as perspectivas daquela empresa. Então o cara investe numa Ambev, que é uma empresa extremamente consolidada, ele espera que a cotação dela duplique, triplique, quadruplique de tamanho. Não é assim, ela é uma empresa consolidada que paga dividendos. O cara investe numa Coca-Cola, no McDonald's e nossa, a cotação não está dobrando, né? Então, ou o contrário, ele investe numa Amazon e fala, nossa, ela não paga dividendos. Então você tem que entender o que é uma empresa de crescimento e dividendos. Você sabe o que é isso? Você sabe o que delimita uma empresa ser de crescimento ou dividendos? Comenta aqui embaixo em que pé de investimento você está,
porque eu quero te ajudar com isso. Então, se tiver bastante gente que não sabe, eu vou gravar um vídeo específico sobre empresa de crescimento e de dividendos, ok? Ela é uma empresa alavancada ou conservadora? Ela toma muita dívida para crescer os seus projetos ou ela é mais conservadora, tranquilinha, né? Ela é uma empresa de alto ou baixo investimento? Qual que é o impacto da tecnologia nessa empresa? A tecnologia ajuda ou a tecnologia pode engolir esse setor? Pensa num setor alimentício. Alimentos você vai ter que continuar vendendo. Então você pensa, a tecnologia pode atrapalhar? Pode ser que a biomedicina, biotecnologia, sei lá, crie uma cápsula aí que você não precisa mais comer para o resto da vida. Mas qual que é a chance disso acontecer? É baixa. Então a tecnologia hoje, ela pode sobrepor tudo praticamente tudo mesmo. Só que existem algumas coisas que são baixíssima probabilidade. Elas podem substituir o transporte de avião por transporte de foguete. O Elon Musk tem uma ideia como essa. Mas qual que é a probabilidade? Qual que é a chance disso acontecer no futuro próximo? É isso que você tem que mensurar. E se acontecer, qual que é a chance disso se tornar acessível a todos? Pode ser que existam os dois modais. Exista o avião ou exista o foguete para quem consegue pagar. Então pense nesse impacto da tecnologia que ele vai ajudar bastante, ok? Qual que é o impacto dos concorrentes? É normal uma empresa ter concorrente, concorrência é saudável, eu adoro concorrência porque isso é só benéfico para o mundo inteiro. Se hoje eu entrego um vídeo desse, um conteúdo desse, escrevo roteiro, tudo bonitinho, é porque hoje tem muita concorrência, porque provavelmente no passado, se não tivesse ninguém falando de finanças e eu viesse trazer um conteúdo aqui para você, nem editava esse vídeo, fazia de qualquer jeito, o que você entendeu, entendeu, o que não entendeu, paciência, porque só eu que tenho aqui para transmitir conteúdo, entende o que eu quero dizer? Como tem muita concorrência, tem mais de 850, 900 canais de finanças, eu tenho que entregar um produto bom, eu tenho que editar o vídeo, eu tenho que fazer um roteiro, tem um roteirinho que eu tô lendo aqui para acompanhar, né, alguns bullet points, então concorrência é bom. Se hoje você consome um produto bom, é porque tem concorrência. Se você consome um produto ruim, por exemplo, telecomunicações, acho que é um exemplo clássico no Brasil, é porque falta concorrência. Bancos ficaram navegando aí num mar gigantesco por muitos anos, sem se preocupar tanto assim com o cliente, hoje eles estão correndo atrás, por quê? Porque veio a concorrência, então concorrência é bom. Mas tem concorrência que é forte e pode atrapalhar bastante aí, por exemplo, a Heineken com a Ambev, tá? Não que eu acredite que vá destruir a Ambev ou algo do tipo, mas incomoda. É uma concorrente de peso, é muito grande. Então imagina, por exemplo, uma Google vindo para competir com a Vivo, entregando banda larga para todo mundo com fibra ótica, uma Google, né? Então pensa nesses insights também, o impacto da concorrência. E o quinto ponto, então, o mais importante, você tem que enxergar para ver se é um bom ativo, as vantagens competitivas. Então você vai fazer uma análise SWOT. Você sabe fazer uma análise SWOT? Então o SWOT traduzido para o português seria FOFA, que seria forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, tudo que é do ambiente interno e ambiente externo. Você tem que ver quais são as forças e fraquezas da sua empresa, né, do ativo que você está pensando em investir, e quais são as ameaças externas e também oportunidades externas que aquele ativo pode usufruir ou sofrer. Então analisa isso também, ok? Forças de Porter, eu gravei um vídeo, vou deixar especificamente aqui em cima para você dar uma olhadinha, que tem bastante vantagem competitiva, né, de Michael Eugene Porter, um gênio aí das vantagens competitivas, das estratégias competitivas, é um cara que presta consultoria para o país de Portugal, para você ter uma ideia, vale muito a pena você entender as vantagens competitivas que uma empresa pode ter. Ganho de escala, poder de marca, dificuldade de mudança, hábito de consumo, já gravei alguns vídeos também, vou deixar o link aqui para você dar uma olhadinha a respeito disso, que é bem interessante, tá? Essas vantagens competitivas são muito fortes para uma empresa. E o seu grau de antifragilidade. O que é antifragilidade de uma maneira bem resumida? Se eu solto uma taça aqui, ela cai no chão, ela quebra, ela é frágil. Se eu dou um soco nessa parede aqui, não acontece nada, porque ele é robusto, ele é sólido. Agora, o antifrágil é aquele que se beneficia do caos. Então, eu vou te dar um exemplo. A Amazon, ela saiu mais frágil, igual ou mais forte da crise de 2020? Pois é, você já chegou aí na resposta, por quê? Porque ela é uma empresa antifrágil. Então pensa assim, como que as empresas que você está pensando em investir, elas podem se beneficiar do caos. Só se o vídeo de hoje é isso, eu vou deixar um checklist aqui para você baixar gratuito também, vou deixar aqui embaixo. Você clica lá, faz o download e você bate esse checklist com os ativos que você está pensando em investir, ok? Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Se gostou desse vídeo, deixa o like aqui para dar uma força. Até o próximo vídeo.